Olá, eu me chamo Raquel Tremembé, eu estou aqui na Aldeia Velha, no território Aldeia Velha, na Bahia. Está com a nossa cacique, a nossa parenta cacique, Arnã, vai contar um pouquinho das atrocidades que estão ocorrendo aqui no território. Todos nós sabemos que tudo isso que está acontecendo na comunidade é um tremendo retrocesso e nós precisamos, como povos, como comunidades tradicionais, como camponeses, como apoiadores da luta indígena, evitar esse retrocesso histórico que está ocorrendo aqui em Aldeia Velha. E nós sabemos que essas atrocidades, elas são porteiras abertas para outras tantas, né? Então, Raquel, o que nós estamos vivenciando aqui dentro do nosso território é uma coisa assim assustadora, né? E eu espero que os outros parentes de outros territórios, outros parentes de outras etnias compreendam a gravidade do que está acontecendo dentro do território de Aldeia Velha. A Aldeia Velha é uma terra tradicional, já foi feito todo o estudo antropológico, né? O GT já passou por aqui, já foi demarcado, já foi homologado, já foi registrado em cartório civil. E a gente nos deparamos aqui com essa surpresa desagradável, né? Com essa liminar dando um prazo de 60 dias para a gente sair do território. Eu gostaria de frisar assim para vocês que em nenhum momento nós fomos ouvidos enquanto comunidade tradicional. Para falar um pouco, apresentar um pouco do nosso território, da nossa comunidade para a justiça, né? Então assim, nós fomos julgados, nós fomos sentenciados, né, por uma justiça que sequer conhece a nossa realidade. A nossa comunidade de Aldeia Velha, só de ocupação tem 30 anos. Mas aqui nosso povo já vivia aqui há muito tempo. Sempre existiu aqui. Nosso povo foi expulso desse território por fazendeiro. E alguns permaneceram aqui na margem do rio Buraém, né? Depois de 92 veio junto com o IP novamente para o território, né? E aqui em 1934 foi a primeira tentativa de aldeamento, foi aqui, que é o aldeamento de Santa Amaro, né? Aqui nesse território. Hoje nós temos dentro do nosso território ali um sambaqui, né? Que já foi estudado pelos antropólogos, arqueólogos, né? Há cerca de mais de 450 anos esse sambaqui. Isso ali é o rastro do nosso povo, né, nesse território. E aqui essa terra, ela vivia nosso povo. Aqui não tinha dono, nunca houve dono. O que acontece? A maioria das pessoas, desses empresários, desses grileiros de terra, eles entram na política, entra dentro dos cartórios civis, cria matrícula de território, que é isso que deu aqui na nossa região. E vem expulsando os povos, né, os povos originários, e tomando posse desse território. E para nossa surpresa, a gente recebeu essa liminar, né? Mais uma vez a gente foi chamado para uma audiência de conciliação. No início foi presencial. Logo após, devido às manifestações culturais que nós fizemos aqui na rua, dentro da nossa comunidade, né? Aqui na Estrada da Balsa, o juiz disse que se sentiu intimidado e se tornou essa audiência virtual. Né? Assim, uma coisa mais absurda ainda. Por quê? Eu falo para você, porque assim, o nosso povo, para quem sabe, conhece os povos originários desse Brasil, o nosso povo sempre foi da oralidade. Sim. O nosso povo sempre foi da coletividade. E não entendi o porquê que ele teve tanto medo. Logo que ele tem um aparato de segurança, né, ao lado dele, ter medo de nós, enquanto povos originários, fazer alguma coisa com ele. Né? Então, assim, cada dia que passa a gente vê PECs e mais PECs sendo criada por políticos, né? Por mãos brancas, para julgar os nossos direitos dentro de um território originário. E usar marco temporal para julgar um território, para dizer que é terra indígena ou não, assim, parece uma piada para nós. Esse território do Brasil tudo é território indígena. E eu acho que em todos os lugares que você for vai ter marca, rastro do nosso povo nesses territórios. O que nós reivindicamos hoje é um pequeno pedaço de terra para a gente viver em comunidade, praticando o nosso direito de viver em comunidade, praticando a nossa crença, as nossas tradições, os nossos rituais, que é permanente dentro da nossa comunidade. Eu acho que você chegou aqui na nossa aldeia, já deu para você olhar um pouco, né? Que é uma aldeia estruturada, sim, não é uma retomada, não é uma aldeia que você tá entrando agora, sim, entendeu? Claro. Então, assim, isso só foi um pouco do que você conheceu. Aqui nós temos, nesse território, uma biodiversidade enorme. Nós temos aqui Mussununga, nós temos aqui 7 km de manguezal, nós temos nascente, nós temos aqui uma fauna e uma flora riquíssima, né? 80% do território é Mata Atlântica, né? Então, assim, talvez o preservar essa área toda que nós temos, que é 1.093 hectares, é um território pequeno, contudo um território muito visado, porque estamos no coração de Porto Seguro.
Aqui a especulação imobiliária ela é muito grande, né? E o nosso povo pataxó é o povo que fez a barreira aqui na época da invasão, e nós vemos resistindo até hoje. Até hoje a tentativa de dizimar o nosso povo existe aqui na nossa região. Eu acho que uma luta maior do que o povo pataxó nessa questão de confronto com o latifundiário é só Mato Grosso do Sul. Porque com os Guarani Kaiowá e agora com o Xoclen, né, lá no sul do nosso país, mas o território pataxó é um dos territórios que tem o tempo todo enfrentamento. Quantos parentes já morreram, né? E parece que a gente vivemos aqui em uma invisibilidade muito grande, porque os grileiros, os empresários daqui têm muito dinheiro e quem manda nesse país é o dinheiro, né? Mas a força dos nossos ancestrais, da espiritualidade que nosso povo, que o povo pataxó é um povo muito espiritualizado, né? Que nos manteve vivo até hoje, essa espiritualidade que nosso povo tem, esse saber, né? Que nós temos. Né? E eu espero que a gente consiga derrubar essa liminar e que a gente vai permanecer no nosso território. Essas atrocidades, infelizmente, elas acontecem cada vez mais assim, de uma forma ainda mais escancarada, né? Porque ela mostra que a justiça ela é falha, ela é extremamente falha. E, por mais absurdo que pareça, a inconstitucionalidade impera. Então, o exemplo de Aldeia Velha é um exemplo bastante emblemático na história do Brasil, né? Porque conta... na verdade ela escancara os graus de violência e violações de direitos dos povos originários, de nós, povos originários, direitos originários e direitos constitucionais, ou seja, ela fere, né, ela rasga, ela sangra a Constituição brasileira com essa tese inconstitucional no marco temporal e legalizar esses absurdos, não somente aqui no território de Aldeia Velha, é também abrir mais ainda essas porteiras para outros absurdos, né? Nós sabemos que o Brasil já é fruto dessa renomeação histórica que também é conhecida como etnocídio, que antes de ser Brasil se chamava Pindorama. Então essa renomeação, ela parte daí, né? Esse início de retrocesso, esse início de etnocídio parte daí. Arnan, nós estamos juntos, nós como organização política, CSP com lutas, como povos, como parentes, nós vamos lutar contra esse retrocesso e fazer com que não ocorra de forma alguma mais esses retrocessos históricos na história brasileira e na nossa história dos povos originários desse Brasil. Bom, Raquel, eu gostaria só de deixar assim, um alerta para o nosso povo, os povos indígenas desse país, que fica muito alerta nesse ano de eleição. Sim. Nós precisamos fortalecer a bancada do COCAR, porque é a bancada do COCAR que vai levar nossas vozes, que vai defender os nossos direitos dentro daquele Congresso Nacional. Infelizmente, aquele Congresso é contra o povo, é contra os pobres, é contra as comunidades tradicionais. Então, assim, como diz que o poder emana do povo, e o poder está através do nosso voto, em quem a gente vai votar. Tomarmos muito cuidado, porque você pode estar votando em pessoas que vai estar lutando contra o nosso direito dentro daquela casa. É o que a gente vem enfrentando. Entendeu? Eu nunca vi um congresso tão contra o povo como nós temos na atualidade. Então, assim, que o nosso povo fica alerta, né, nesse ano político. Não vota em qualquer um, analisa, entendeu? Nós não temos dinheiro, mas nós temos muita força de vontade para lutar por esses direitos e garantir esse direito dentro da Constituição. E é eles que votam, é eles que apoiam, é eles que levantam essas PEC e estão lá votando contra as comunidades tradicionais desse país.